Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como funciona a força elástica, de um ponto de vista desde o microscópico até o macroscópico, a partir de seu conceito. Para começar, eu preciso que você tenha a ideia de que sempre existirá coisas menores do que você. E com menores eu não quero dizer algo que você pode ver e pegar, porque isso é meio lógico no nosso ponto de vista. Mas eu falo menor no nível que você não consegue nem enxergar, que é necessário tecnologia, alguma coisa desse tipo para que você observe desde seres microscópicos até estruturas tão pequenas que às vezes nem é possível realmente ver, medir ou saber coisas com exatidão. E é nesse mundo que eu vou dar uma introdução bem mais simples sobre a ideia de força elástica, porque não tem como, além de esse vídeo não ser para explicar a matemática e o assunto físico desse mundo em específico, é um pouco mais avançado que talvez eu traga futuramente. Mas vamos para esse mundo microscópico. Isso principalmente porque existem muitas coisas que a gente faz e acha que a explicação é muito mais simples. Que o fato de alguma coisa se movimentar só vem da ideia de que a gente empurrou elas. Talvez sim, mas tem uma explicação um pouco mais profunda sobre isso. E acredito que eu passei uma ideia disso no primeiro vídeo sobre dinâmica, quando eu falei sobre a natureza das forças, bem no seu começo, e no vídeo sobre força de atrito, onde eu dei a ideia de como surge esse atrito, que é a partir das irregularidades microscópicas nos corpos. E agora eu vou dar uma ideia de como isso está ligado à força elástica. No mundo microscópico existem três forças que reinam: a força fraca, a força forte e a força eletromagnética. Uma delas está ligada à radiação, a outra está ligada a deixar o núcleo de um átomo coeso. E a outra, que é que a gente vai dar uma pequena olhada aqui, que é a força eletromagnética, ela vai ser uma força que é capaz de atrair e repelir outros corpos dependendo de sua natureza. Óbvio que tem uma explicação um pouco mais funda, mas vamos tratar de simplicidade por aqui por enquanto. Então eu vou precisar que você tenha umas conceituações na sua cabeça, vou precisar que você imagine bolas. Imagine uma bola que é positiva, uma bola que tem um mais. E ela está num vácuo, ela está num lugar vazio. E ela sempre vai fazer com que bolas positivas se afastem delas. Mas ela sempre vai fazer com que bolas negativas se aproximem delas. E por conta disso, essa bola positiva, ou eu posso dizer que é o núcleo de um átomo, ela vai estar com bolinhas negativas ou elétrons tendo órbitas ao seu redor que acabam não colidindo no núcleo por motivos específicos. Mas vamos lembrar que eles estão lá orbitando esse átomo positivo com elétrons negativos. E você vai ter outros átomos do mundo, você vai ter outras bolas positivas com bolinhas negativas aos seus redores. E o que acontece? Você vai ter uma situação em que essas bolas positivas, em que esses núcleos vão chamar a atenção, vão fazer com que os elétrons dos outros corpos se aproximem, por conta que é uma explicação de uma parte da química, eles vão tentar estar em equilíbrio. Você vai ter que, eles precisam formar um octeto, vai ter que ter 8 elétrons na camada de valência ou algo do tipo, para que você tenha um certo equilíbrio. Então a natureza em si vai trabalhar para que isso aconteça. Mas nesse processo, eles podem chegar nesse equilíbrio, porém tem que se lembrar que o núcleo de dois átomos, ou duas bolas positivas que estão chegando próximas uma das outras, elas tendem a se repelir, mas elas estão puxando os elétrons que estão nos outros átomos. Então você vai ter um estado de equilíbrio ali, uma distância em que elas não vão se repelir totalmente, mas também elas não vão conseguir se aproximar mais, por conta que a carga positiva vai querer que ela se repela, mas as cargas negativas, essas bolas negativas, vão querer que elas se aproximem. E a partir disso você consegue ter uma conceituação bem simples. Se você puxa esses átomos uns longe dos outros, essas bolas positivas uns para longe dos outros, eles vão tender a se aproximar cada vez mais, eles vão tender a voltar a se aproximar até o seu equilíbrio, porque você tem essa força que faz com que eles se aproximem. Mas quando você aproxima um do outro, eles vão tender a se afastar, porque essas duas bolas positivas, esses dois núcleos, vão tender a se espelhar um dos outros. Eles não são muito sociáveis, eles não querem ficar tão próximos assim, eles não gostam de outras bolas grudentas, em tese. Para ser grudento tem que ser muito grudento para poder conseguir se aproximar muito, sério. Então eles fazem esse acordo, eles ficam a uma distância chave em que eles não podem nem se aproximar mais nem se afastar mais. E a aproximação ou o afastamento vai tender a fazer com que forças existam para fazer com que ela volte para o equilíbrio. Parece uma história de romance, é como se fosse um contratozinho, que eles não podem ser muito grudentos ou algo do tipo. Mas não é exatamente assim, é só um romancezinho que eu estou criando aqui.
Um vídeo sobre essa natureza específica eu poderia trazer depois, que é sobre a força de Van der Waals. Mas nesse caso aqui a gente está tratando de força elástica. Então vamos voltar um pouco para o mundo macroscópico, porque eu já dei essa ideia da microscopia. Eu acho que não está correta essa palavra. Já dei essa ideia desse mundo microscópico, do que está acontecendo. Tá, agora que eu falei esse comportamento desses átomos, você consegue lembrar de alguma coisa que traga essa ideia desse funcionamento na vida, tipo, que você consegue enxergar? Caso não, é só você olhar o título do vídeo. Exatamente, não, no título do vídeo não tá mola, mas é algo que tem a força elástica, que é uma mola. Ela funciona exatamente dessa forma. Se você puxa a mola, ela vai tender a voltar ao seu estado de equilíbrio. Se você comprime a mola, ela vai tender a crescer e voltar para o seu estado de equilíbrio. Infelizmente eu não tenho uma mola aqui, mas vai ter um vídeo aí de uma mola funcionando e você vai ter uma ideia de como ela funciona. Mas ela funciona exatamente dessa maneira. Você puxa, ela volta, você empurra, ela volta. Ela sempre vai tender a voltar ao seu equilíbrio. Vai ser uma força que sempre vai reconstituir o seu estado natural. Porém, como é um objeto da vida real, hora ou outra você pode quebrar se você esticar demais. Então tome cuidado quando for fazer algum experimento ou algo do tipo. Só que você pode se perguntar, tá, por que eu tenho que saber que ela faz isso e o que isso vai mudar na minha vida? Tipo, eu só tô sabendo que ela volta pro seu estado natural. Bom, é bom saber calcular ela, porque isso dá para usar em várias outras coisas. Principalmente se você pega uma mola, vamos lá, vamos fazer uns testes aqui mentais. E você pega uma mola, bota numa parede e puxa ela. Você vai perceber que quanto mais distendida ela fica, maior a força ela faz contra a sua mão. Por conta que ela vai tender a voltar cada vez mais para o seu estado natural, correto? A gente tem a terceira lei de Newton, que diz que toda força gera uma reação de força de mesmo módulo. Então a gente pode atribuir que essa força da mola, que a mola está fazendo na minha mão, é a mesma força que a minha mão está fazendo na mola, porque não tem nenhuma outra força aqui. Então nesse caso, a gente vai atribuir que a força na mola é simplesmente o m vezes a. Só que isso é muito abstrato de você calcular a força da mola com a massa vezes a aceleração, correto? Então existem outras maneiras, e isso se dá com experimentos. Primeiro é observado que, se você estica a mola de uma certa distância, você tem uma força. Se você duplica essa distância, a força dobra. Se você triplica, a força triplica. Então a força está relacionada de maneira direta com a sua distensão. Se você estica ela, ela vai crescer de maneira proporcional. Só que também você está distendendo, e no sistema internacional a distensão, o crescimento, o fato de você apertar a mola vai estar em metros, porque você vai calcular aquela variação de tamanho, aquilo é em metros, mas a força é em newton. Então a partir daí a gente precisa de uma constante, que é atribuído como constante da mola, que ela é colocada em newtons por metro, porque você tem que tirar esse metro e deixar o valor em newtons, para que o resultado seja logicamente físico. E como é uma constante, você tem uma ideia de que molas funcionam cada uma da sua maneira, porque cada uma tem o seu material específico, então você vai ter constantes elásticas para molas de formas diferentes. Então você vai ter uma força que cresce de maneira diretamente proporcional com o valor da sua distensão, com o valor da sua variação de tamanho, se você comprime ou se você estica, e que vai precisar de uma constante que é dada de acordo com a mola. E às vezes você pode descobrir com essa constante baseado-se nesses experimentos. Tá, eu fiz uma força tal e ela distendeu tal. Fiz uma força tal e ela distendeu tal. Esse tipo de coisa, baseado em experimentos e etc. Em questões vai dar os valores em si e você vai descobrir os outros. Não é tão complexo, é F igual a K vezes ΔX, em que ΔX é a variação desse tamanho. Só que é menos K na realidade, porque se você estica, ela tende a voltar. Vai ser uma força que vai reconstituir, ela vai voltar para o seu estado natural. Se você comprime, ela vai voltar também. Então você coloca esse menos na equação para dar lógica para onde é que ela está indo. Ela está indo contrária aonde a mola está se distendendo. Inclusive as molas são muito importantes também para medir as forças das coisas quando você sabe só constante. Você pode medir o peso dos objetos. Inclusive balanças são formadas por molas e a partir do cálculo você consegue descobrir qual a sua massa. Porque ele pega o cálculo da força que você está fazendo lá, a força que o plano faz em você, essa força normal, divide pela aceleração da gravidade e você tem a sua massa lá bonitinho e tudo mais. Você pode ter num carro, num sistema de amortecimento, você pode ter num sistema caótico, enquanto, sei lá, num tempo em que relógios precisavam de um tic-tac, em que
tinha um fio e o relógio tac-tic, e que tinha um fio e o tempo era marcado baseado nessas oscilações. A gente pode ver isso em movimento harmônico simples, mas ele vai ter balançando. Porém, se está num barco, você tem todo um oceano caótico balançando ondas e tudo mais, e você precisa que esse tic-tac tenha uma oscilação simples, que ela não fique oscilando na oscilação, que não fique caótico, que fique oscilando tranquilamente, que fique no tic-tac, e do nada um barco bater do lado iria mudar essa oscilação. Então molas podem ser usadas para isso, de maneira que você coloca numa caixa o tic-tac, bota molas, e quando ocorrer um baque, essa força da mola a força vai se perdendo pela mola, porque ela vai ser transmitida e a mola vai meio que amortecer e você não vai ter tanto impacto no relógio. Então são N situações em que você pode usar molas, é algo muito importante, é bom saber como elas funcionam e ver que é bem simples, que é uma coisa diretamente proporcional. Você não tem raiz quadrada, você não tem valores ao quadrado, ao cubo, você tem uma relação de que a força é diretamente proporcional a quanto você distende, e uma constante que está diretamente ligada ao material que foi feita a mola. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal para receber novos vídeos, compartilha com alguém que você acha que vai entender esse vídeo vai entender esse assunto baseado na minha explicação. Então é isso, muito obrigado e tchau!